O tempo e o estado de consciência alterado? É possível que nós possamos experimentar o estado de consciência alterado em relação ao tempo? Estados de consciência alterados podem ser alcançados por meio de práticas espirituais, meditação, experiências psicodélicas, transe, dentre outros. Geralmente envolvem uma dissolução do ego e uma expansão da consciência além do tempo e do espaço. A meditação, por exemplo, é uma técnica comum usada para alcançar estados de consciência que transcendem o tempo. Na meditação, o praticante tenta silenciar a mente e concentrar-se no momento presente entrando em um estado de consciência ampliado. Com a prática, é possível chegar a um estado de meditação profunda em que a pessoa pode experimentar uma dissolução do ego e uma expansão da consciência além do tempo e do espaço. A dissolução do ego é uma experiência em que a pessoa perde temporariamente o sentido de si mesma como um indivíduo separado e se funde com o universo ou com a totalidade da existência. Isso pode resultar em uma sensação de unidade com o mundo ao redor, uma perda de identidade pessoal. Em outras palavras, é como se a pessoa perdesse temporariamente a sensação de ser um eu separado e se fundisse com o todo. É importante notar que a dissolução do ego não é uma experiência permanente que a pessoa eventualmente retornará à sua identidade pessoal normal. Além disso, a experiência pode ser muito poderosa e, em alguns casos, pode ser difícil de integrar ou compreender. É sempre recomendável buscar orientação de um profissional de saúde mental qualificado se você experimentar essa ou qualquer outra experiência incomum de consciência. As experiências psicodélicas também podem levar a estados de consciência que transcendem o tempo. Substâncias como LSD, psilocibina e DMT são conhecidas por causar experiências psicodélicas em que a pessoa pode experimentar uma sensação de dissolução do ego e uma expansão da consciência além do tempo e do espaço. A psilocibina é um enteógeno, que são substâncias que possuem propriedades psicoativas e que são utilizadas em contextos religiosos ou espirituais para induzir estados de consciência alterados. A palavra enteógeno vem do grego enteos, que significa cheio de Deus ou possuído por Deus. Ela age no sistema nervoso central, afetando a atividade de neurotransmissores como a serotonina, o que resulta em alterações na percepção, pensamento, humor e consciência. A psilocibina tem sido usada em contextos religiosos e espirituais por povos indígenas há milhares de anos, em rituais sagrados para entrar em contato com o divino e obter insights sobre questões espirituais. Embora a psilocibina possa ter efeitos benéficos em algumas pessoas, é importante lembrar que o seu uso pode ser arriscado, especialmente quando utilizado sem acompanhamento médico ou em combinação com outras substâncias. A psilocibina é conhecida por produzir efeitos psicodélicos, como alterações na percepção visual, intensificação das emoções, sensação de conexão espiritual e dissolução do ego. A substância também pode produzir efeitos adversos, como náusea, ansiedade e paranoia, especialmente em doses elevadas ou em pessoas com predisposição para transtornos psicológicos. Tem sido utilizada em estudos científicos recentes para tratar condições psiquiátricas, como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e dependência de substâncias, com resultados promissores. No entanto, o uso recreativo da psilocibina é ilegal em muitos países. Transe e outras práticas xamânicas também podem levar a estados de consciência que transcendem o tempo. Em muitas culturas indígenas, o transe é usado como uma forma de acessar estados de consciência ampliados, onde a pessoa pode experimentar uma dissolução do ego e uma expansão da consciência além do tempo e do espaço. A dissolução do ego é um aspecto comum desses estados de consciência. Isso ocorre quando a pessoa perde a sensação de individualidade e identidade pessoal, sentindo-se integrada a algo maior ou conectada ao universo como um todo. A expansão da consciência além do tempo e do espaço refere-se à sensação de que o tempo e o espaço são relativos e podem ser percebidos de maneira diferente daquela que é comum na vida cotidiana. No entanto, é importante lembrar que essas práticas e experiências podem apresentar riscos e efeitos colaterais, e que devem ser realizadas com cuidado, orientação adequada, acompanhamento de profissionais e com experiência.
Além destes aspectos, sempre é necessário verificar a legalidade destas práticas, ou seja, se é algo que infringe a lei, você deve ter a consciência dos aspectos envolvidos. O transe é uma prática comum em muitas culturas indígenas e é utilizado como uma forma de acessar estados de consciência ampliados. Esses estados são caracterizados por uma dissolução do ego e uma expansão da consciência. Existem muitas maneiras pelas quais o transe é induzido nessas culturas. Por exemplo, algumas culturas usam a música e a dança para induzir o transe. A música é tocada em ritmos repetitivos e os participantes são encorajados a dançar e, diante disto, pode levar a uma experiência alterada de consciência. Outras culturas usam a privação sensorial, como ficar em um espaço escuro e silencioso por um longo período de tempo para induzir o transe. Uma vez que a pessoa entra em transe, ela pode experimentar uma sensação de conexão com algo maior do que a sua identidade individual. Isso pode incluir uma conexão com a natureza, com os ancestrais ou com os deuses. Durante o transe, a pessoa pode ter visões, receber mensagens ou ter outras experiências que são consideradas sagradas ou significativas na cultura em questão. Em muitas culturas indígenas, o transe é considerado uma prática espiritual importante e é frequentemente usado em rituais religiosos e cerimônias. Acredita-se que o transe permita que a pessoa entre em contato com o sagrado e possa receber orientação e sabedoria. O transe também pode ser usado para a cura e para lidar com problemas emocionais e psicológicos. É importante ressaltar que o transe é uma prática cultural e religiosa específica e deve ser respeitado como tal. É importante que os praticantes sejam treinados adequadamente e que a prática seja realizada com respeito e consideração pela cultura em questão. Se formos pensar na linha do tempo e no período de existência da humanidade, que é curto em referência ao início do universo e, mais especificamente, a raça humana, podemos dizer que até pouco tempo atrás os povos primitivos proporcionalmente faziam muito mais usos de práticas xamânicas geral do que na atualidade. O que ocorre nos dias atuais é que proíbem estas práticas de forma mais generalizada, até mesmo as criminalizando em muitos casos, sobretudo em países para que exerçam maior controle social sobre a vida dos indivíduos, ou seja, sistemas totalitários. Como de certa maneira caminhamos para um sistema totalitário global, a tendência é que grande parte dos mandatários não apreciem questões que envolvam a expansão da consciência e tampouco questionem as bases de nosso sistema atual, pois certamente grande parte dos indivíduos passariam a ter uma consciência mais apurada no que diz respeito ao que seja o ser humano, a Terra, o universo. A afirmativa de que as práticas xamânicas eram mais comuns em tempos antigos em comparação com a atualidade é verdadeira. As práticas xamânicas têm sido uma parte importante da cultura humana há milhares de anos e foram usadas por povos indígenas em todo o mundo como uma forma de cura espiritual, emocional e física. No entanto, nos tempos modernos, as práticas xamânicas têm sido cada vez mais estigmatizadas e proibidas. Além disso, a colonização e a assimilação cultural também contribuíram para a proibição dessas práticas em muitos lugares, porque, conforme é de conhecimento público, as religiões dominantes da atualidade sempre tiveram como objetivo demonizar as práticas de nossos ancestrais. Nos dias atuais, muitos países criminalizaram práticas xamânicas, considerando-as ilegais e perigosas. No entanto, essa criminalização pode ser vista como uma forma de controle social sobre a mente das pessoas. A proibição dessas práticas pode ser uma maneira de manter o poder e de impedir as pessoas de questionarem o sistema dominante. A criminalização das práticas xamânicas pode ser vista como uma forma de reforçar o poder do Estado e de suas instituições, controlando o acesso às práticas espirituais e mantendo a autoridade sobre a vida religiosa das pessoas. Isso pode ser particularmente verdadeiro em sociedades que são altamente controladas pelo Estado, como em regimes autoritários. Em resumo, a proibição de práticas xamânicas nos dias atuais pode ser vista como uma forma de controle social sobre a mente das pessoas, mantendo a autoridade religiosa do Estado e impedindo as pessoas de explorarem seu potencial espiritual.
É importante lembrar que essas práticas têm sido uma parte importante da cultura humana por milhares de anos e podem ter benefícios significativos para a saúde e o bem-estar das pessoas quando praticadas com respeito e responsabilidade. A possibilidade de expansão humana pode gerar medo em algumas pessoas ou entidades porque ela desafia a ideia de controle e previsibilidade. Quando algo é controlado, é possível prever o seu comportamento e as suas ações. Entretanto, a expansão humana implica em um aumento de conhecimento, liberdade e autonomia, o que pode tornar mais difícil controlar as pessoas e seus comportamentos em uma sociedade cada dia mais globalizada e homogênea. No entanto, essa visão reducionista do ser humano pode ignorar a complexidade e a riqueza da experiência humana, bem como a importância da liberdade e da autonomia na realização pessoal e no desenvolvimento da sociedade. A filosofia, ao contrário, reconhece a complexidade e a riqueza da experiência humana, bem como a importância da liberdade e da autonomia para a realização pessoal e social. Portanto, é importante que se tenha uma visão ampla e crítica do desenvolvimento tecnológico e suas influências sobre o padrão de conduta humano e que leve em conta a diversidade e a complexidade da experiência humana. A renúncia dos instintos pode ter um custo psicológico, já que os instintos reprimidos podem se manifestar em formas patológicas, como a neurose e a psicose. Assim, o desafio da civilização é encontrar um equilíbrio entre a renúncia dos instintos e a expressão saudável dos mesmos. Finalizando com uma citação de Freud: a renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Obrigado e até breve.